Imagine a cena em que você acorda, confiante, pronto para mais um dia de desafios. Talvez tenha mandado uma mensagem carinhosa para alguém em quem você confia. Talvez tenha feito planos de futuro, acreditando que aquela pessoa estaria ao seu lado nos momentos bons e ruins. Mas, de repente, como uma facada pelas costas, você descobre a verdade. Ela mentiu. Ele te enganou. Você foi traído. A primeira sensação? Um soco no estômago. O peito aperta. A mente dispara perguntas: por que comigo? Como alguém que dizia me amar pôde fazer isso? É como se o chão se abrisse e você caísse em um abismo de dor. E é nesse abismo que muitos de nós ficamos presos, remoendo cada detalhe, ruminando a injustiça, alimentando uma raiva que queima por dentro. Mas será que é assim que precisamos reagir? Hoje, eu quero te contar o que Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, faria se estivesse no seu lugar. Porque, meu amigo, minha amiga, ele também viveu traições, injustiças e humilhações. E mesmo assim, ele encontrou a paz interior. Então respire fundo, porque essa história pode mudar a forma como você encara a traição. Antes de mergulharmos na reação estoica à traição, vamos conhecer Epicteto. Ele não nasceu em berço de ouro. Foi escravo, sim, comprado e vendido como mercadoria. Seu dono podia bater nele, humilhá-lo, decidir seu destino. Mas Epicteto descobriu que, mesmo sem ter liberdade física, podia conquistar a liberdade interior. Imagine viver acorrentado, mas ainda assim sorrir por dentro, manter a dignidade, não permitir que a maldade dos outros te corrompa. Foi isso que Epicteto fez. Ele entendeu que ninguém pode roubar a nossa paz sem a nossa permissão. Essa lição serve não só para quem viveu como escravo, mas para quem foi traído por quem confiava. Porque a traição, meu amigo, é como uma prisão emocional. Quando alguém te engana, te apunhala pelas costas, você sente como se tivesse perdido o chão. Mas Epicteto nos ensina que o controle que os outros têm sobre nós é limitado. Eles podem nos enganar, nos ferir, nos trair, mas não podem obrigar nossa mente a se render à amargura. Agora imagine Epicteto sentado diante de você, olhando nos seus olhos depois de você contar a sua história de traição. Ele não faria a cara de surpresa. Não ficaria com pena de você. Ele diria algo como: em você esperava o quê? Que o mundo fosse justo. Que as pessoas fossem perfeitas. Que todos agissem de acordo com seus valores. E você, talvez chorando de indignação, perguntaria: e mais Epicteto, como é possível alguém que dizia me amar me trair? Como eu devo reagir? E ele respiraria fundo e responderia com aquela calma estoica: você não controla o coração dos outros. Você não governa as ações deles. A única coisa que você pode controlar é a sua mente, a sua reação. Ele lembraria você de que o traidor é prisioneiro da própria maldade. Ele carrega a marca da sua escolha. Você, não. Você carrega a escolha de não se corromper emocionalmente, de não se afundar em ódio. Epicteto diria: e na traição pertence a quem traiu, não a quem foi traído. Porque a ação é deles. A reação é sua. É aí que mora a liberdade. Sabe qual é o maior veneno para quem foi traído? As expectativas irreais. Esperamos que as pessoas sejam leais, que façam por nós o que faríamos por elas. Mas Epicteto nos lembra que o mundo não é justo, as pessoas não são perfeitas e ninguém é obrigado a agir como você agiria. Isso não é cinismo, é sabedoria. Ele nos alerta em que se você quer ter paz, aceite que o mundo é como é, não como você gostaria que fosse. Isso não significa que você deve ser ingênuo ou aceitar injustiças calado. Significa apenas que você não pode controlar a lealdade dos outros. Pode, sim, escolher o quanto isso vai te consumir. No Brasil de hoje, cheio de traições políticas, decepções pessoais, golpes de todos os tipos, essa lição é urgente. Porque a cada dia somos tentados a esperar que o outro seja perfeito, que corresponda às nossas expectativas. Mas quando isso não acontece, o estoico respira fundo e pensa: e isso não depende de mim. E segue em frente. Agora, respire fundo e me responda: você acha que Epicteto não sentiu dor? Claro que sentiu. Ele foi humilhado, escravizado, traído por quem dizia protegê-lo. Mas aqui vem o segredo: para o estoico, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sabe aquela sensação de raiva que não te deixa dormir? Aquele pensamento repetitivo que diz: como ele ou ela pôde fazer isso comigo? Esse é o sofrimento que você alimenta. Epicteto nos ensina a interromper esse ciclo.
Ele nos ensina a sentir a dor, afinal, somos humanos, mas não a nos escravizar por ela. Ele nos convida a olhar para a traição como um fato da vida. Dói, sim. Mas não precisa nos definir. Porque a verdadeira liberdade não é não sentir nada, é não ser refém do que sentimos. É saber que a dor pode chegar, mas não precisa ficar. É como o vento que passa, e você sente, mas não precisa se apegar. Imagine agora Epicteto pegando uma corrente invisível, segurando firme e dizendo, veja bem, e isso é a sua raiva. Isso é o seu ressentimento. Isso é o ódio que você carrega. Enquanto você segurar isso, você é prisioneiro. E aí ele abre a mão, solta a corrente, e te olha nos olhos, e solte você também. Porque guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. Não funciona. Só te destrói. Epicteto nos ensina a soltar, não para absolver o traidor, mas para libertar a si mesmo. Ele não defende o perdão fácil, defende a libertação emocional. Ele diria, você não é escravo da traição. Você é livre para escolher como vai reagir. No Brasil de hoje, com tantas decepções, tantas mentiras, tantas traições, políticas, amorosas, profissionais, precisamos aprender a soltar. Não para esquecer, mas para não carregar esse peso todos os dias. O estoicismo não é passividade, é inteligência emocional. É escolher não viver acorrentado ao passado. Epicteto sabia que, mesmo quando tudo dá errado, ainda há uma vitória possível, na vitória interior. Ele não podia controlar o mundo, nem você pode. Mas ele podia controlar a própria mente. Isso é o que ele chamava de liberdade estoica, e não ser escravo do que acontece, mas dono da própria mente. Se Epicteto fosse traído, ele choraria, talvez. Mas depois, levantaria a cabeça e diria, e isto não vai me derrubar. Isto vai me fortalecer. Porque cada golpe é uma oportunidade de praticar a resiliência. Cada traição é um teste de caráter. Cada decepção é uma chance de crescer. No Brasil de hoje, com tanta gente pronta para nos enganar, nos trair, nos abandonar, a maior vitória é não permitir que isso destrua quem somos. É ser maior que o ressentimento. É ser mais forte que a raiva. É ser estoico. Então, o que Epicteto faria se fosse traído? Ele lembraria que não controla o outro, mas controla a si mesmo. Ele respiraria fundo e diria, a traição pertence a quem traiu. Eu escolho não carregar o peso que não é meu. Porque, no fim das contas, a traição é uma ofensa que só dói na alma de quem a aceita como verdade. Você pode escolher a liberdade estoica e não viver preso ao ódio, à dor, ao ressentimento. Você pode escolher soltar as correntes emocionais que te prendem. Você pode escolher ser maior que a traição. Porque, como dizia o próprio Epicteto, e ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E aqui chegamos, talvez, ao momento mais importante deste vídeo, o despertar. Porque toda grande mudança começa quando a gente para de culpar o mundo e começa a olhar para dentro. Epicteto nos lembra que não temos poder sobre as atitudes dos outros, mas temos poder sobre o que fazemos com as feridas que eles nos deixam. Imagine a sua vida como um campo de batalha emocional. Cada traição é uma flecha cravada no seu peito. Mas você tem duas opções, pode arrancar a flecha, tratar a ferida e seguir em frente, ou pode deixá-la lá, sangrando, contaminando o resto da sua vida. Epicteto nos ensina a arrancar essa flecha. Não porque seja fácil ou indolor, mas porque é o único jeito de ser livre. Quando alguém nos trai, a dor é real. Não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. Mas o que fazemos com essa dor é escolha nossa. Podemos escolher aprender. Podemos escolher crescer. Podemos escolher nos tornar pessoas mais fortes. É isso que Epicteto nos mostra, e a traição não é apenas um golpe. É também uma chance de nos tornarmos melhores do que éramos antes. Então, meu amigo, minha amiga, eu te convido agora a dar um passo estoico. A olhar para a sua vida com novos olhos. A entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A perceber que ninguém pode te obrigar a carregar a culpa ou a amargura. A reconhecer que a traição diz mais sobre quem traiu do que sobre quem foi traído. E aqui vai um exercício simples, em todas as vezes que a lembrança da traição bater na sua mente, respire fundo e diga, e isso não é meu, é deles. Repita quantas vezes for necessário. Esse simples ato de soltar é libertador. Não significa esquecer ou perdoar tudo. Significa não permitir que a traição te defina.
Porque, no fundo, a pessoa que te traiu é apenas mais uma pedra no caminho, e você é muito maior do que isso. Talvez você esteja pensando, mas eu vivo no Brasil de hoje. Aqui, a traição é quase um esporte nacional. Eu entendo. Vivemos em um país onde as pessoas nos decepcionam a todo momento. Onde amigos nos abandonam, políticos nos enganam, parceiros nos traem. Mas é justamente por isso que precisamos do estoicismo agora mais do que nunca. Epicteto viveu numa época em que as traições políticas, as injustiças sociais e as desilusões amorosas eram tão comuns quanto hoje. E mesmo assim, ele nos ensinou que a maior força é a força interior. Então, não espere que o mundo mude para você se sentir bem. Mude a sua mente. Escolha a liberdade emocional. Escolha ser dono de si mesmo. E para encerrar essa conversa, quero que você leve com você uma última mensagem de Epicteto: o que não depende de você não pode te fazer mal, a menos que você permita. Grave isso no seu coração. Porque, a partir de agora, cada vez que alguém te trair, você vai ter a chance de escolher, ou você deixa que a mágoa te escravize, ou você ergue a cabeça e caminha livre. Que essa seja a sua escolha. Que você não seja mais prisioneiro das mentiras alheias. Que você não seja mais escravo do ódio. Que você seja, acima de tudo, livre. Porque quem aprende a reagir como Epicteto descobre que, mesmo no meio da traição, há um caminho de serenidade esperando por você. E eu te garanto, em quem trilha esse caminho nunca mais será o mesmo. Será mais forte, mais sábio e, acima de tudo, invencível. Então, da próxima vez que alguém te trair, sorria por dentro e diga: isto não é meu, é deles. E siga em frente, porque você é muito maior do que qualquer traição.